e se fortalecendo, que estejam bem, em paz, com muita saúde, agradecendo sempre a companhia de vocês, agradecendo a Deus a oportunidade desses estudos. Ainda estamos na parábola do bom samaritano, já vai para 2 meses, mas depois a gente conversa um pouquinho mais a respeito dessa questão. Para iniciar as atividades desta noite, o Albertin fica com a prece inicial. Queridos irmãos, boa noite a todos, estejamos todos com Deus. Vamos elevar nossos pensamentos às altas esferas espirituais. Vamos agradecer esse abençoado domingo que está terminando e que a parábola do bom samaritano possa nos inspirar a termos uma semana iluminada, a deixarmos nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo de lado, para que possamos auxiliarmos nossos irmãos, tanto os irmãos encarnados como os irmãos desencarnados. Possamos, a exemplo do bom samaritano, exercer todo o amor que o nosso querido Mestre Jesus veio nos mostrar. Obrigado, Senhor. Abençoe a nossa semana, que assim seja. Bem, esse é o nosso encontro de número 62, estudando as parábolas aos domingos. E em relação à parábola do bom samaritano, hoje nós temos mais 4 leituras de Emmanuel. Na semana passada, nós tivemos a do Caligares, a do Karl Schutel, mais 2 de Emmanuel, e na semana retrasada, tivemos 3 leituras também de Emmanuel. Então, vamos fazendo as contas aí, que nós já tivemos, então, 3 mais 2, 5 de Emmanuel e mais 4, 9. Só, gente, que em relação a essa parábola, tem mais 16 textos só de Chico Xavier, por Emmanuel e outros espíritos, que não foi só Emmanuel que falou sobre a parábola do bom samaritano. Então, a minha dúvida também é a seguinte: ficamos apenas com alguns livros mais conhecidos, algumas leituras de autores mais conhecidos, autores espirituais, ou fazemos todas as leituras? Porque faltam 16. Isso faria com que nós tivéssemos mais 4 domingos, sem contar o de hoje. Ou seja, mais um mês, lendo textos de autores espirituais, por meio de Chico Xavier, falando sobre esta parábola. Só pela quantidade de livros de Emmanuel, quantidade de autores espirituais, tudo por Chico Xavier, a gente vê a importância desta parábola. Então, não precisamos decidir agora, mas aí no finalzinho, ou a gente vai pensando melhor, se fazemos mais um mês lendo todos esses textos. Alguns são mais curtinhos, outros são mais extensos, alguns são pequenas histórias. E deixa eu fechar o celular aqui, peraí. Alguns são pequenas histórias, mas que abordam por diversas formas, por diversos modos, diversas facetas, esta parábola. Então, só para a gente ter uma ideia de sua importância. E então, no final da reunião hoje, dos nossos estudos, a gente vai pensando ao longo das leituras de hoje e decidimos se fazemos todas, ficando mais um mês. Mas já está ficando enjoativo demais, porque nós estamos falando sempre do mesmo assunto, mas é o mesmo assunto para a nossa visão
porque os benfeitores espirituais nos trouxeram muitas lições. Então, vamos amadurecendo o assunto antes de finalizarmos, porque lembram, eu ainda nem apresentei, né, os elementos que compõem a parábola, o significado de cada elemento, o significado espiritual. Não fizemos nada disso ainda, de tanto assunto que essa parábola oferece, tá bom? Eu vou sair, então, aqui do PowerPoint, voltando aqui para o Skype, e compartilhando, então, a primeira leitura, que vai ser feita pela Margarete, do livro Religião dos Espíritos, capítulo 49. Pode começar, Margarete. Boa noite. Boa noite. Ontem eu estou lendo o livro Messe de Amor, do Divaldo e Joana, e ontem eu li Reticências Viverás, referente a essa parábola. Olha. Outra visão, outra linguagem, Sim. outra somente sobre viverás. Como chama o livro, Margarete? Messe de Amor? Divaldo, Messe de Amor. Ah, tá. O primeiro livro dele. Depois, se você quiser, eu mando ali o capítulo que foi. Ah, tá bom, por favor. Mando sim. Vamos lá. O Homem Bom. Reunião pública de 6 de julho de 1959. Referente à questão 918 de O Livro dos Espíritos. Você quer ver a questão primeiro? Importante. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Por que indícios se pode reconhecer que em um homem, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Quais os indícios, né? Quais as características, quais os sintomas, entre aspas, né? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, como é que se percebe um progresso real que elevará o espírito? Então, através da sua prática da lei de Deus e compreensão da vida espiritual. Certo. Tem desdobramento ou não? Tem, mas é um pouquinho comprido, porque ele fala aqui do homem de bem, né? Então, é um pouquinho extenso para ler agora, Margarete. Olha, é o que ele fala sobre o homem de bem, né? Então, acho que só essa primeira resposta, porque depois são comentários de Kardec, né? Certo. Então, vamos voltar lá, então, para o texto de Emmanuel. Então, fica a tarefinha de casa para a gente ler o Homem de Bem no Evangelho, que é lindo, lindo, lindo. Sim. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorrei tu, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada, ante as mãos que te estendessem o passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos.
Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase da simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faze o mesmo. Sem comentários, né? Assim, perfeito, né? Ali ele já cobriu uma série de situações que qualquer um de nós está sujeito a passar. Sim. Né? Várias, né? Ai, não, eu não vou ficar mudo, eu não vou ficar cego, eu não vou... Podemos ficar. E o que a gente gostaria, né? A resposta de Jesus, e ele diz ali que ainda o camarada se fingiu de bobo, né? Se fingiu de não entendi direito, não compreendi integralmente, né? Ele perguntou de novo, porque a gente sabe qual era a intenção dele, infelizmente. Tenho certeza que este irmão já está desperto para outras verdades, né? Sim. Ou seja, eu própria aqui entendendo a besteira que fiz. Mas está lá, pela resposta, né? Jesus mostrou ali uma série de situações do dia a dia que não podemos, que qualquer um está sujeito e que a gente gostaria de receber, né? Ter uma pessoa que falasse pela gente, ter uma pessoa que nos guiasse nos caminhos, ter uma pessoa que nos compreendesse, que nos levasse uma migalha de pão, que nos fizesse alguma coisa. Gostaríamos muito que este próximo estivesse perto de nós. Sim. Nem todas esta situação. Olha, entendimento, doação sem pedir nada em troca. Né? E quantas vezes a gente está nessa situação? Sim. E a gente recebe, e quantas vezes a gente fecha os olhos para o que está acontecendo do lado, que foi o foco da Joana, né? Quantas vezes a gente finge que não vê o cego, ou está tão atordoado dentro dos nossos próprios problemas que a gente não percebe a dor, a situação do próximo, né? Pelo menos a gente consegue, eu não vou ajudar um cego a atravessar a rua, eu não vou fazer não sei o quê, hoje a gente não faz mais isso, eu não consigo me comportar dessa maneira. Oremos. Oremos pela pessoa que sofre. Enviemos a quem quer que seja, no trânsito,
no nosso dia a dia, nossos colegas de trabalho, nossos familiares, façamos uma simples oração por eles, que já estamos fazendo o trabalho, sendo o próximo desta pessoa. Eu acho que de minha parte é só, Maruísa. Tá certo. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa lição? As abordagens, como a Margarete disse, são muitas, conforme o autor espiritual. A gente já conhece mais ou menos o estilo de Emmanuel e fiquei pensando se ele inventou essa história, se Emmanuel inventou esse texto para ilustrar a parábola, ou se realmente Jesus teria falado mais coisas para aquele doutor da lei que Lucas não registrou no seu evangelho, né? Porque aqui ele se estendeu mais do que está narrado na parábola. Mas fica aí mais uma... às vezes, no nosso dia a dia, a gente não passa por essas situações, mas a gente, hora ou outra, sempre encontra com alguém, que é o que mais está acontecendo atualmente, pessoas cansadas, e intemperantes significa irritadas, irritadiças, mal-humoradas. É o que mais nós temos encontrado ultimamente. E olha que interessante o que Emmanuel diz, ofertar a essas pessoas a oração do silêncio. Se a pessoa está intemperada, né? Se ela está irritadiça, mal-humorada, azeda, não cutuca a pessoa. Faz uma oração, silenciando, ou uma frase de simpatia. Só com isso a gente pode mudar imediatamente o padrão vibratório daquela pessoa que está nesse estado. Porque nos casos anteriores, Emmanuel já usou assim, exemplos mais contundentes, né? Sobretudo em relação à falta do alimento na casa, pessoas encarceradas, doentes com moléstias contagiosas, sendo obrigadas a viverem isoladas da família, e, enfim, os que estão caídos e desfalecentes nas ruas, às vezes devido ao alcoolismo, aos vícios. Por cada uma dessas situações, nós não podemos ir até lá e resolver a vida da pessoa. Não podemos fazer muita coisa nesse sentido, materialmente falando, mas a gente pode sempre ofertar uma prece. Já é alguma coisa, tá bom? Então, muito obrigada pela sua leitura, viu, Margarete? Mais uma abertura aqui, tá bom? Só mais uma coisinha. Claro. Assim, esse texto, ele casa completamente com a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos frisa a prática. Exatamente. Né? Exato. Não é a teoria. Exato. Precisamos estudar. Sim, é lógico, diariamente, mas precisamos praticar. E o texto é totalmente prático, né? Isso. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui nos livros do Chico. E agora nós vamos para o Livro da Esperança. Espera aí, mais uma vez. Tá aqui, ó. O Livro da Esperança, ele contém textos de Emmanuel somente relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem 2 lições. Nós vamos começar com a de número 28, Psicologia da Caridade. Quem vai fazer a leitura é a Jo Roque. Mas eu me Boa esqueci. Noite. Boa noite, Jo. Pode começar. Psicologia da Caridade. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam,
pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 2. Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Provavelmente, não existem em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é. Ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsaminiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação, e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes, para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Emmanuel. Lindo texto, né, Maria-Luísa? Muito bonito. Muito lindo, ele vem complementar, né? O que o bom samaritano nos ensina. É uma coisa tão engraçada, porque ele fez tudo completamente, né? Ele não fez mais ou menos. Ele fez tudo o que ele podia. Quando ele começa falando dos 2 religiosos, que a gente já estudou sobre eles, né? Mas desce um pouquinho, Maria Luísa, no item 6, eu achei que para mim foi assim, olha, compromete-se. Na verdade, o bom samaritano se comprometeu com aquele, vamos dizer assim, infeliz, né? Ele se comprometeu. E eu acho, falando nós, né, do nosso dia a dia, das nossas, o comprometimento é a parte mais difícil. Sim. Você ajudar uma pessoa, por exemplo, como a Margareth está falando, né? Um cego atravessar a rua, ou dar uma cesta para uma pessoa que está passando necessidade, ou dar um dinheiro, ou fazer uma visita. Essas coisas são importantes, sim. Mas na hora que tem o comprometimento, a gente fala, opa, peraí, eu não posso, eu tenho muitos... Não, isso eu não posso. Vai que ele acostume
e aí ele fique dependente de mim, não é verdade? Sim. Então, isso me fez pensar muito sobre essa frase aí, a comprometer-se. Essa eu acho que realmente é a parte mais difícil. Uhum. E aí, no final, eu acho que o texto tá bem fácil, mas ele vai repetir, né? Sempre que interessados em aprender e praticar a misericórdia e caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Ou seja, ele deu, né? Ele deu o ensinamento. Sim. Agora fica no nosso cargo, o que é que a gente vai fazer com esse ensinamento? É isso, Maruísa. Gente, essa parábola é tão maravilhosa, ela é tão esplendente, reluzente, que quando a gente começa a ler os textos e ler os textos, dá a impressão que é algo que verdadeiramente aconteceu. Que não foi uma historinha, uma história com E minúsculo, mas sim que realmente existiu esse samaritano, que realmente as coisas aconteceram como Jesus narra, de tão esplendente que ela é. Agora, olha o que Emmanuel escreveu no primeiro parágrafo. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Quer dizer que caridade tem psicologia? Tem. E qual é o exemplo maior que o Evangelho nos dá, além do próprio Mestre, claro? É a do samaritano. Tanto é que onde aparece qualquer instituição que tenha o nome de samaritano na sua razão social ou no seu nome comercial, a gente já sabe que é do bem, que aquela instituição é do bem. Pode ser um hospital, uma escola, uma instituição de caridade, seja o que for, uma creche, seja o que for. Se aparece a palavra samaritano, a gente já sabe que aquele lugar é do bem. De tão importante que é essa lição que Jesus deixou. Mas, afinal de contas, qual é a psicologia da caridade? É aquela pergunta 918 que a Margarete leu. E que você destacou aqui, Jô. É o comprometimento assumido com a gente mesmo em relação às necessidades de alguém. Lembrando daquela pergunta, quando nós fechamos a leitura do livro de Kenneth Bailey, onde ele fala, não é perguntar quem é o meu próximo, e fazer outra pergunta, de quem eu posso me tornar próximo? Ou a quem que eu posso ajudar neste exato momento? Quem é que está mais perto de mim? E o que que eu posso fazer por essa pessoa? Em cada instante da nossa vida. E claro, Emmanuel, mais uma vez, fala para a gente que o samaritano, o que moveu o samaritano foi a compaixão. Olha lá, ele sente-se tocado de compaixão. Mas ele não fica só na compaixão. Ai, coitadinho. Ai, que tá precisando. Ai, coitadinho. Ele não enxerga, ele não escuta, ele mora na rua. Ai, coitadinho, na casa daquela pessoa não tem nada para comer. Só fica no coitadinho. E não faz nada. Né, gente? E outra coisa também, em questão ao que fazer, a gente vê que o samaritano, ele não teve, assim, um interesse pessoal e não fez nenhum cálculo para ficar pensando no quanto custaria a ele, não somente em matéria de dinheiro, mas também
em disponibilidade e tempo para que aquela pessoa fosse auxiliada integralmente. Então, o que Emmanuel fala aqui, ele já, né, são comentários que ele já torna a fazer em outros livros e que outros benfeitores espirituais destacam bastante, a dedicação desse samaritano que se comprometeu a realizar o bem do começo ao fim. Como o Emmanuel diz aqui, ele não despejou o homem caído lá na hospedaria, deixou um trocado lá para o dono da hospedagem, da estalagem, e falou assim, olha, cuida dele, porque eu tenho mais o que fazer. Eu não posso perder mais tempo com essa pessoa, estou cheio de compromissos, então, olha, fica com esse dinheiro que vai dar e sobrar para você cuidar dele até ele ficar bom e poder voltar para sua família. Ele não fez isso, que é o que talvez a gente fizesse. Então, estou finalizando aqui, qual é, então, aquilo que Emmanuel chama de psicologia da caridade? Que psicologia é essa? Auxiliar, comprometer-se, auxiliar o máximo ao nosso alcance, sem se preocupar com quem a pessoa é. Claro que hoje em dia nós temos muitas restrições e por isso aqueles que desejam aprender a ajudar devem começar em uma instituição. Claro que tem coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo. Por exemplo, hoje é o dia de passar o caminhão recolhendo o lixo. Aquele calor insuportável. Os lixeiros, né, eu não gosto de usar esse nome, mas, enfim, os lixeiros, 4, normalmente número de 3 ou 4, pendurados ali na caçamba do lixo, um calor de lascar. A gente sabe que ele vai passar naquele dia, a gente não pode esperar com uma laranjada, uma limonada, nem que seja um tangue de laranja docinho para dar para eles. Ou se fez um bolo, tem bolo em casa, alguma coisinha, um petisco que pode dar para eles ali, para ajudá-los. Só para que eles se sintam importantes. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer. E eu me lembro, gente, de que certa vez na Revista Internacional de Espiritismo, a entrevistada, que sempre traz uma entrevista, né? A entrevistada era uma moça espírita que residia numa cidade famosa, acho que era Dubai. E aí perguntaram para ela como que eles, qual era a questão mais difícil ali por causa da liberdade religiosa. Assim, olha, basicamente você pode professar a religião que você bem entender, desde que você não interfira nos sistemas deles. E aí uma das perguntas é, como é que vocês fazem o trabalho de auxílio ali, a caridade aos necessitados? Porque parece uma cidade tão rica que dá a impressão que não tem necessitado nenhum. Aí ela disse, a gente distribui lanches, pequenas porções, às vezes, de lanche, enfim, de guloseimas, para aqueles que trabalham na rua. Então, pode ser o varredor da rua, pode ser o lixeiro, o catador do lixo, pode ser aquele que está trabalhando para tapar um buraco na rua. Então, é isso. Eles não têm, assim, que nem a gente faz no nosso grupo espírita. Nós temos tantas famílias que recebem cesta básica por mês. Isso não. Lá não poderia ter esse tipo de situação, que nem mesmo sede própria eles tinham. Reuniam-se numa sala alugada. E a caridade, vamos dizer assim, o trabalho assistencial que eles podiam fazer nesse sentido, era com os trabalhadores de rua. Quanta coisa a gente pode fazer. Mas se queremos aprender a ajudar
já num nível maior, ou seja, com cestas básicas, atendendo a doentes, moradores de rua, é melhor fazer parte de uma instituição que já tem a prática, já tem as manhas, já sabe lidar com cada público, porque para auxiliar com sabedoria, não basta só ter compaixão. Precisa fazer alguma coisa, e a gente precisa aprender a ajudar. Mais alguma coisa, Jô? Mais alguém quer fazer algum comentário dessa lição? Eu posso. Uhum. Desculpe, Jô, atropelar você. Eu acho que para fechar a psicologia da caridade, no item 6 mesmo, ele diz uma coisa ali fantástica. Sem fixar-lhe tributos Sim. de gratidão. Não esperar nada em troca. Nada em troca. Nada. Como diz a caridade, da mão esquerda com a mão direita, e sem esperar nada em troca. Isso. Eu acho que esse é o fechamento da psicologia da gratidão, né? Exatamente. Não basta a gente fazer, Sim. a gente se compadecer, a gente se comprometer, mas a gente tem que fazer, agiu, sentiu, se compadeceu, agiu, auxiliou e passou. E passou. Tá aí o resumo da psicologia da caridade. Eu não me lembro quem foi o filósofo que disse isso, mas ele disse mais ou menos assim: tem gente que dá do que tem gente que dá do que sabe, e tem aqueles que dão do que são. É o que o samaritano fez. Deu de si o que ele podia dar. Olha que ele ofereceu bastante, né, gente? O coração, as mãos, o tempo, o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Tudo isso que ele tinha para doar. Demais, né? Demais. Mais alguma coisa, Jô? Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa lição? Só mais uma coisinha, Maruísa. Sim. Lendo esse texto de hoje e ouvindo vocês falando, eu já vou dar minha opinião. Eu acho que a gente tem que ler todos os textos, mesmo que demore mais um mês. Tá certo. Tá bom, eu também. Então, por enquanto, somos duas, tá? Bom, ainda no livro da Esperança, nós vamos agora para o capítulo 40, e a leitura agora passa para o Albertin, e o título é Na Intimidade Doméstica. Pode começar, Albertin, por favor. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus, em Mateus 25:40. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Capítulo 15, 3. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos. Pensa-lhe as feridas. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condulo ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sempre
prescrever-lhe obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício de caridade real, mas, até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamos-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos caídos do refúgio doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Emmanuel. Essa doeu, hein? Sim. Essa doeu. Porque nós estamos sempre enxergando, né, o necessitado, né, fora do nosso ambiente doméstico ou do nosso próprio ambiente de vivência, né? Mas essa é uma outra aplicação dessa parábola, né? Sim. Às vezes quem está necessitando, né, desse auxílio está ali do nosso lado, né? Então, por isso que, né, nós temos que sempre estar atentos, né, aos ensinamentos que estamos recebendo e aonde que nós estamos levando e aplicando esses ensinamentos, né? Então, né, no finalzinho ali que ele está dizendo, né, sempre fazer sem nada exigir e sem nada perguntar. Eu acho que isso é importante, né? Vocês colocaram na leitura anterior, né? Sem exigir obrigações ou sem exigir nenhum tipo de reconhecimento, né? É que normalmente no ambiente doméstico a gente sempre quer saber o que está acontecendo, o que está causando. Sem dúvida. É verdade. A gente está sempre fazendo esse questionamento. Não, eu acho que o mais importante, né, é nós conseguirmos ajudar, né, aquele que está ali do nosso lado, justamente sem ficar fazendo muitas perguntas, que normalmente constrange, né, e também ficar fazendo as exigências, né. Então, também já vou fazer coro com a Jo e a Margarete. Olha, esse é um bom exemplo, né, de mais uma aplicação da onde pode chegar a parábola do bom samaritano, né? Justamente porque nós não temos essa sensibilidade de estar garimpando esses textos, esses ensinamentos, né? E nós estamos essa oportunidade, né, nessa encarnação e nesse estudo de ter essas pérolas chegando até nós. E, de repente, né, se nós acharmos que estamos sempre lendo a mesma coisa, olha esse exemplo que Nem acabou de ler, né? Nem fale. É aquele negócio, é um despertar, vamos acordar, olha o que está acontecendo aí do seu lado, né? Vamos colocar isso em prática, né? Isso. Eu também sou
partidário de nós fazermos realmente todas as leituras, que a gente está sempre aprendendo, né? Por mais que pareça que é uma repetição, mas olha o exemplo, não é não. Exato. Agradeço, Albertinho. E Eu que agradeço a todos. Eu fico impressionada de ver, sobretudo com Emmanuel, né, gente? Como é que ele consegue falar sobre o mesmo tema, trazendo situações, abrindo um leque tão grande de comentários, né? E, claro, o rigor que ele tem com a elaboração dos textos. Porque, olha, Jerusalém era a capital da fé para os judeus. Era a capital, o centro da espiritualidade. Jericó era o centro da materialidade. E tudo que diz respeito às ilusões da matéria só trazem desilusão. Então, vejam, na mesma ordem, de Jerusalém para Jericó é cair da espiritualidade para a materialidade. E ele vai na mesma ordem no texto, olha, fé para desilusão, alegria com a espiritualidade em Jerusalém, dor para os maus negócios da vida material. Que coisa impressionante. Emmanuel me impressiona muito com esse rigor que ele tem na elaboração dos seus textos, a fidelidade à língua portuguesa, sobretudo quando ele escreve assim, olha, tenho certeza que o senhor José Barbosa conhece muito bem essa expressão, a dona Margarida, a Rosana, o Matias, porque essa palavra pensa-lhe as feridas, não, ele não está pensando nas feridas, né? Ele está tratando e colocando pensos, ataduras, gases, o pano, as ataduras para cobrir as feridas, tá bom, gente? Não está pensando nas feridas, está pensa-lhe, tá bom? Os pensos, como eu comentei com vocês outro dia. Então, tá ótimo, Albertinho, muito obrigada, viu? Alguém quer fazer algum comentário dessa lição? Heloísa, eu gostaria de fazer um comentário. Pois não, Josiane. Eu estou aqui ouvindo e participando, vendo os estudos do Bom Samaritano, e às vezes nós não estamos ainda num estágio planetário em que a gente consiga ter o coração desse samaritano, né? Não. Mas eu acho que a gente pode fazer o que conseguir, que já é metade do caminho andado, né? Eu conheço uma moça que ela, por puro assim, coração, ela acaba recolhendo animais abandonados e ela sempre fala para mim assim, olha, eu não preciso que ninguém faça nada para mim. Todo o trabalho eu faço. Eu só precisaria que as pessoas me ajudassem a comprar ração. Certo. Né? Então, eu fico sempre pensando assim, longe de tentarmos ser um bom samaritano, vamos fazer aquilo que dá. Aquilo que o que dá naquele momento, o que for possível. Como você estava falando, né? Não consigo recolher uma pessoa caída na calçada, até pela situação que às vezes a gente tem medo até, né? Você não, dado o momento, você tem medo. Mas eu posso sim dar um lanche, dar um pacote de bolacha, alguma coisa assim, né? Eu acho que foi você que falou que anda com alguma coisa no carro para dar para quem pede. Então, eu fico pensando, não precisamos ir no modelo do bom samaritano, né? Só um pouquinho já dá. Sim, não sou eu que ando com coisas assim no carro para dar. Eu sei que tem algumas pessoas lá do grupo que fazem isso, que sempre tem alguma coisa no carro, mas o exemplo que uma vez eu citei foi do Dr. Alberto Almeida, que ele sempre tem, porque nos faróis também lá em Belém, tem muita gente pedindo, sobretudo crianças, e ele tem um carinho muito grande por crianças, ao ponto de ele levar até brinquedos
para doar para as crianças no semáforo. É isso, gente. Então, é fazer o que for possível, né? Então, é sempre um ensaio, são exercícios de caridade. Então, tá bom, muito obrigada, viu, Josiane, seus comentários. E vamos para a última leitura, agora com a Valéria. É o livro Rumo Certo, que inclusive faz parte da nossa roda de leituras. A Celina está lendo esse livro para a gente, e é no capítulo 9 que Emmanuel vai falar sobre o próximo e nós. Por favor, boa noite Valéria. A todos. Boa noite. Rumo certo, o próximo é nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é meu próximo? Perguntarás de certo. Qual ocorreu ao doutor da lei, nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do próximo, mais próximo a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo, no clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa, indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância, é a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio, é quem te calunia, medindo-te a tolerância, quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio, é a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar, que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti a conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi, efetivamente, o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi, para o bom samaritano, o ponto de apoio para o mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Emmanuel. Se eu espero chegar até Deus, eu chegarei. Todos nós chegaremos. Sim. Porque nenhuma ovelha será perdida. Sim. Primeiro, eu tenho que estar presente na vida do próximo, auxiliando na sua necessidade, dispondo da minha atenção. Este é o degrau para chegar até Deus, através da ajuda, caridade e da nossa compaixão. Mas quem é nosso próximo? Ou de quem eu preciso me tornar próximo? É sempre qualquer ser que necessita de ajuda, sem distinção de sexo, raça ou posição social. Sempre o próximo é aquela pessoa que conhecemos, que nos afinizamos, gostamos, temos simpatias, ou por ser boa, educada, desinteresseiras? Não. O próximo é qualquer pessoa que cruzamos na rua, que não conhecemos e nunca vimos. É uma criança, de uma criança até um mendigo, que necessite um minuto de solidariedade. Às vezes, lhe matar a fome, ajudando-lhe a se levantar, não numa queda física ou talvez moral. É aquela pessoa que nos calunia, maledicente, às vezes até má, que nos testa a tolerância, a paciência. Oferecemos-lhes o silêncio. Pensa nessa pessoa, pensa no bem que ela nos fez, o bem que ela faz, as suas qualidades. Em suma, Deus e os espíritos auxiliadores, simpáticos,
que está sempre nos observando, a nossa conduta, a nossa alma, através dos nossos pensamentos. Se eu penso bem, eu ajudo o meu próximo, eu vou criar em torno de mim uma atmosfera agradável, simpática aos bons espíritos. Ao contrário, ajo mal, tenho os maus pensamentos, más atitudes, a minha raiva, a minha antipatia sempre vai ser motivo de atenção naquilo que é interesse aos espíritos inferiores, magneticamente como um imã. Portanto, a misericórdia para com o próximo é o caminho até Deus. É isso, Maroísa. Agradeço seus comentários, Valéria, sempre pertinentes, e destacando algumas coisas aqui de Emmanuel a respeito da parábola. Olha, como ele se refere à parábola do samaritano, do bom samaritano, luzes da parábola, e lá embaixo ele fala da parábola inesquecível. E olha que coisa linda, gente, ele coloca no primeiro parágrafo. Nós precisamos sempre prestar muita atenção em Emmanuel, no começo, no meio e no fim. Ele coloca que, como a Valéria comentou, um dia todos nós nos tornaremos espíritos puros e passaremos a viver em comunhão com o Criador. Mas para chegarmos até lá, por enquanto nós estamos na presença do próximo. Olha que lindo ele fala isso. A vida, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque é ele o nosso degrau para essa aproximação. E ele fala, de novo, gente, no texto que o Albertinho leu, ele colocou a aplicação da parábola do bom samaritano na vida doméstica. E aqui ele está colocando para a gente que aquelas pessoas que não se simpatizam conosco, nossos adversários, nossos inimigos declarados, o nosso chefe, nossos companheiros de ideal, com todos eles, nós também podemos colocar essa parábola em prática, de uma maneira diferente. Olha, no parágrafo 5, para medir a nossa capacidade de auxiliar, Deus nos coloca alguém com um problema. Para medir a nossa capacidade de tolerar, Deus nos coloca na nossa vida, na nossa convivência, quem nos calunia. Para medir a nossa capacidade de equilíbrio, Ele nos coloca aqueles que nos trazem alegria. E para testar a nossa resistência, Ele coloca em nossa vida aqueles que nos levam à tentação. E Ele coloca mais, né, gente? Então, vejam que, mais uma vez, Emmanuel abriu mais um leque para mostrar uma outra aplicação da parábola do bom samaritano. E, às vezes, aquele que não concorda conosco, que não se simpatiza com o nosso modo de ser e de fazer as coisas, é alguém que faz parte da nossa família. Então, olha o que ele fala assim, quem é o meu próximo? Ora, o próximo é sempre o inspetor da vida, que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida. Já mudou um pouco a conotação aqui, certo? Da aplicação dessa parábola, nessa lição do rumo certo. Então, olha, o próximo trazendo uma necessidade. E para nós, a oportunidade. A que se referia a Jesus. E é assim que ele termina. O irmão caído na estrada oferecia a necessidade. E o bom samaritano soube aproveitar a oportunidade. Então, fechando as leituras de hoje, o mais difícil é o que Emmanuel está colocando para nós essa lição.
saber aplicar a parábola do bom samaritano com todos aqueles com quem convivemos, incluindo nossos adversários e inimigos declarados, tá bom? Muito obrigada, Valéria. Eu vou voltar lá na página do Skype e devolvendo para você de novo, fazer a prece de encerramento para nós que já estamos em cima da nossa hora. Por favor, Valéria. Ok. Agradecemos a Deus, aos guias espirituais, por mais um dia de estudo, ajudando e sendo ajudados. Agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada. Bem-vindos sejam os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Que ele chegue e alcance todo o nosso ser, nossos pensamentos, nossas condutas, fazendo as transformações necessárias em nossas vidas. Que o nosso olhar esteja voltado para o bem e o amor ao próximo. Seremos o sol do esforço pessoal, fazendo brilhar a nossa luz. Assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, agradeço pelas leituras, Sr. José, mais uma vez pela gravação, desejo a todos um bom restinho de domingo, um bom descanso, uma ótima semana e até terça-feira, se Deus quiser, na nossa reunião assistencial. E ao longo da semana, por favor, vamos colocando ali no nosso WhatsApp do NEP, se fazemos as leituras ou não, todas as 16 leituras ou mais que estão faltando, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.